Fala aí, rapaziada, tudo certo? O Internacional tá muito próximo de acertar a contratação de Fernando. Bora para mais um vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse jogador, principalmente como ele joga e quem é esse atleta. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Fernando é um volante de 36 anos, revelado nas categorias de base do Vila Nova de Goiânia. Ele se destacou em 2006 individualmente, quando fez 23 partidas naquela temporada, apesar de estar no elenco campeão goiano de 2005, de um ano antes, né? E logo ele se transferiu para o futebol europeu. Ao todo, atuou cerca de 6 temporadas lá no Porto, várias vezes campeões. Foram 12 títulos, dentre eles 4 campeonatos portugueses e uma Liga Europa. Fez parte daquele elenco que era quase que uma seleção de sul-americanos, né? Welton, Souza, Hulk, James Rodrigues, Guarim, Otamendi, enfim. Tinham muitos sul-americanos e fizeram várias temporadas de destaque por lá. Em 2014, ele se transferiu para o Manchester City da Inglaterra e também teve bons momentos por lá. Ao todo foram mais de 100 partidas lá na equipe inglesa. Foi treinado inclusive por Pep Guardiola, mas não teve tantas oportunidades assim com o técnico espanhol. Foram cerca de 5 partidas apenas no campeonato inglês na Premier League, o que fez ele se transferir para o Galatasaray da Turquia, onde ficou 2 temporadas. E desde 2019 era jogador lá do Sevilha da Espanha, onde fez uma história muito bonita. Mais de 150 partidas, bicampeão da Liga Europa pelo Sevilha, se tornou capitão da equipe, teve uma história realmente muito bonita por lá, né? Foram anos e anos atuando lá no Sevilha, até recentemente ter assinado e acertado a rescisão de contrato com a equipe espanhola para, de fato, abrir caminho para acertar com o Internacional. Ele também tem passagem pelas categorias de base da seleção brasileira, foi campeão sul-americano sub-20 em 2007, onde tinha aquele elenco Cássio, Fagner, Lucas Leiva, Thiago Heleno, William, enfim, tinham bons nomes naquele título e o Fernando fazia parte daquele elenco. No Porto, Manchester City e no Sevilha ele foi titular praticamente todas as temporadas. Na equipe espanhola ele só perdeu espaço realmente nessa última, de 2023-2024. Principalmente, né, potencializado pela idade, né, o Fernando já vai completar 37 anos em 2024, mas também por algumas lesões que ele teve, principalmente no ombro, onde ficou fora de algumas partidas nessa temporada. Mas, apesar disso, dos 13 jogos que ele atuou nessa temporada pelo Sevilha, 9 foram sendo titular, né, nos 11 iniciais. Então comprova que, apesar de ele não ter atuado a esmagadora maioria dos jogos, quando esteve disponível, esteve nos 11 iniciais, tá? E foi o jogador realmente, aquilo que eu citei, né? Construiu uma história muito bonita, não só na equipe espanhola, mas justamente por onde passou. Ele é um primeiro volante por origem, mas pode atuar ao lado de um outro volante em um outro sistema. Mas também pode ser esse primeiro cara do meio campo em um tripé, né? Num 4-3-3. Mas foi um jogador que se tornou bastante polivalente. Já atuou inclusive como zagueiro para aumentar a qualidade nas construções das jogadas, principalmente no Sevilha. E os números do atleta nas últimas 2 temporadas pela equipe espanhola comprovam exatamente isso. Como ele tem bastante qualidade nesse passe, tem uma taxa de assertividade muito grande. Mas é um jogador de imposição física, muito forte nos duelos, né? Muito forte não só nos duelos pelo chão, mas aéreos, né? Tem um número muito alto de interceptações, de desarmes, de roubadas de bola. É realmente esse jogador. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas, porra, Vini, essa taxa de assertividade dele nos passes são passes para o lado, para trás, né? Vamos fazer uma reflexão? Um jogador que está 10, 15 anos no futebol europeu, jogando em grandes centros da Europa, em grandes clubes,
e sendo titular a esmagadora maioria dessas temporadas, você acha que ele consegue se sustentar por lá, inclusive ocupando uma vaga de estrangeiro, tendo apenas qualidade no passe para lá, pro lado e para trás? Difícil, né? Então é um jogador que realmente mostra essas valências e tem muito bom passe para frente, cara. Diagonais longas, né? Aqueles passes em diagonais para virar jogo. Um jogador que tem uma capacidade de construção muito grande, mas sem dúvida alguma, a sua principal virtude é realmente sem bola. É realmente nessa questão defensiva. É claro que o jogador, obviamente, não tem a mesma mobilidade que ele tinha lá no início, né, no futebol europeu, há 10, 15 anos. Isso é fato. Mas é um jogador com uma noção de posicionamento, com uma noção de cobertura muito grande. Ele acaba compensando por isso. Não à toa, cara. Até a última temporada, quando ele tinha 36, 35, 36 anos, ele era um titular indiscutível do Sevilha, né? E o Sevilha disputando Liga dos Campeões, disputando Liga Europa, né? Disputando inclusive título de La Liga, do Campeonato Espanhol, né? Vaga na UEFA Champions League. É um jogador de muita qualidade. Agora sim, ele chega para suprir a ausência do Johnny, que é um outro excelente jogador, foi inclusive anunciado recentemente no Betis. Agora, me causa uma reflexão a contratação do Fernando, principalmente pela ideia do Eduardo Cudê. A vinda do Alário, e eu citei isso que eu vou falar agora no vídeo do Lucas Alário, e também o interesse quase que certo, né, a contratação do Inter no Rafael Borré, mostram que o Eduardo Cudê pode estar querendo mudar o sistema de jogo do Internacional. Todo mundo sabe que em 2023 o Inter em muitos momentos jogou num 4-2-3-1, né? Com apenas um centroavante, que é o Ener Valencia, e potencializado principalmente pela temporada que o Alan Patrick vinha fazendo, né? E aí o Cudê utilizou o Wanderson aberto pelo lado esquerdo e o Maurício aberto pelo lado direito. Com as iminentes vinda de Borré e de Alário, e agora do Fernando para suprir a ausência do Johnny, reforça ainda mais a minha teoria, minha opinião, não é informação, tá? De que o Cudê vai mudar o sistema de jogo do Internacional. Vini, você acha que ele vai colocar o Alan Patrick no banco de reserva? Você deve estar maluco? Não, não acho isso. Muito pelo contrário. Imagino que o Alan vai ser titular e ele tem que ser titular, é indiscutível. Mas eu acho que o Cudê vai utilizar dois centroavantes mais enfiados. Onde ele fez no Atlético Mineiro, onde ele fez na sua primeira passagem pelo Internacional, no próprio Rosário Central ele também utilizou, é o sistema que ele gosta de jogar, cara, com dois atacantes bem enfiados. Só a gente lembrar como o Thiago Galhardo foi deslocado para essa função na sua primeira passagem pelo Cudê e como o Galhardo jogou muito, né? Inclusive foi cotado para jogar na seleção brasileira. Muita gente chamou algumas pessoas de malucos quando quiseram isso, né? Mas comprovam que como o Galhardo foi potencializado por esse sistema de jogo do Cudê. E imaginando isso, cara, porque se a gente for analisar qual é o primeiro volante do Internacional hoje, né? Aquele cara que vai ficar na frente da zaga, que tem essas características do Fernando. Nenhum, né? Talvez o Gabriel, mas assim, não tem a qualidade, principalmente no passe que o Fernando tem. Então, imagino um cenário, principalmente de, em alguns momentos, o Inter jogar com um losango no meio campo, né? Talvez com o Fernando como esse primeiro cara, com o Depena, com o Arangues, com o Alan Patrick de 10, ou deslocando também o Maurício para jogar um pouquinho mais por dentro. É claro que eu não estou falando que o Maurício ou o Wanderson vão ser reservas, mas eu acho que pode haver uma mudança de sistema, principalmente em algumas partidas. Acho que a vinda do Borré chega para ser titular ao lado do Ener Valencia, mas não tenha dúvida alguma. Acho que o Alário chega para ser uma terceira opção muito forte, muito bom jogador. É claro que Valencia e Borré devem ser convocados para suas seleções na Copa América e vão abrir ainda mais uma lacuna pro Alário ser titular, e aí o Wanderson pode ser esse cara ao lado do atacante argentino. O Rocher, o Arangues, o próprio Depena podem ser convocados para suas seleções na Copa América, né, que o Inter vai estar desfalcado, mas a vinda do Fernando imagino que seja para isso, cara, para entregar uma posição, uma característica e uma qualidade. Isso tudo junto em um jogador que o clube não tem nesse momento. Ah, o Johnny era esse cara?
Não, cara, por exemplo, acho que o Fernando é muito mais forte nos duelos que o Johnny, né? Nesse quesito exclusivamente, né? Você pode falar, porra, acho o Johnny mais jogador que o Fernando, contando todos os quesitos, contando todos os indicadores de desempenho em 2024. Beleza, sua opinião. Mas acho que na questão defensiva, na questão de vencer duelo, acho que o Inter não tem nenhum jogador com essa capacidade que o Fernando tem. E é um grande nome, cara. Tem tudo para jogar e para jogar muito e para ajudar e para ser muito importante nesse time do Eduardo Cudê. Em alguns momentos pode fazer a função do zagueiro? Pode. Se é o ideal? Não sei, cara. Vai depender de como que o teu treinador argentino vai montar essa equipe. Mas grande reforço, cara. O mercado do Inter é muito assertivo. Alário, Borré, agora o Fernando. Excelente contratação, rapaziada. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.